Ah, os jogos Souls-like, um gênero que algumas pessoas não curtem por ser muito difícil. O primeiro game desse gênero foi desenvolvido pela From Software e projetado por Hidetaka Miyazaki. Demon's Souls, o primeiro game Souls-like e o que deu início aos games que conhecemos hoje. Sekiro, Dark Souls, Elden Ring e, na minha opinião, o melhor, o meu preferido e o que vamos falar nesse vídeo, o Bloodborne. Mesmo ele não tendo tanto conteúdo quanto Dark Souls e Elden Ring, o Bloodborne ele possui uma coisa única, uma coisa que nenhum outro game da franquia possui, uma atmosfera que apenas o Bloodborne possui. A atmosfera desse game se baseia na era vitoriana, com um estilo mais gótico e obscuro do que os outros games Souls-like. Lá você anda pelo game com uma ansiedade e um pouco de medo também, pois você não sabe o que vai encontrar. Pode ser um lobisomem, um bicho gigantesco ou um outro caçador que acabou enlouquecendo e está com sangue nos olhos para te matar. A história desse game ele não é nos apresentada, então ela é bem interpretativa. Aqui nesse game você pode encontrar algumas cartas que explicam um pouco da lore. Os inimigos no começo nos xingam como se fôssemos culpados de tudo, e isso acaba até mesmo confundindo a cabeça dos jogadores sobre a história do game. Os desenvolvedores acabaram baseando a história do game nos contos de H.P. Lovecraft, que mesmo o cara sendo um babaca, suas obras são incríveis e ele foi até mesmo considerado o pai do horror. Coletando informações de cálices e outras coisas, nós temos um vasto universo e uma vasta história muito ampla. E se eu fosse resumir aqui, ainda demoraria muito, porque olha o tamanho desse game. Nós temos os eminentes, os pitumerianos, esses caçadores loucos e essas cidades meio loucas. Vamos por partes. Nesse game existem os eminentes. Eminentes são criaturas muito superiores aos seres humanos, são maiores, mais inteligentes e mais fortes também. Os eminentes partem do cosmo ou são a personificação do mesmo. Essas entidades são adoradas pelos Pitumerianos, uma civilização antiga que inclusive são seres humanos de aspecto pálido. Houve um tempo em que essa civilização obteve o sangue antigo. Guardem muito bem isso, tá? Este sangue antigo era nada menos do que o próprio sangue dos eminentes, e por isso os Pitumerianos obtiveram o poder arcano, podendo controlar o fogo e o sangue. E após receberem o sangue antigo, eles nomearam uma rainha. Mas como nem todos são flores, as pessoas que consumiam esse sangue antigo tiveram alguns efeitos colaterais, como a agressividade, e acabaram consequentemente se tornando licantropos. As pessoas buscavam esse sangue milagroso por meio da Igreja da Cura, com o objetivo de curar as suas enfermidades. Essa Igreja da Cura foi criada por um professor de Byrgenwerth, o Lawrence. Por conta das feras criadas pelo sangue, a Igreja da Cura acaba dando início aos caçadores, com o objetivo de proteger Yharnam. Os caçadores geralmente são estrangeiros doentes em busca de cura, mas para obter precisariam passar por uma transfusão e se tornar um caçador. Então era basicamente uma troca, eu te dou a cura e você protege a cidade das feras criadas pela cura que eu te dei. Quase todos os personagens, bosses e locais aqui nesse game possuem uma história incrível e extremamente profunda, como por exemplo Byrgenwerth, que é muito importante para a história do game. A faculdade de Byrgenwerth fica localizada em um local isolado e afastado de Yharnam. Seu objetivo era estudar os eminentes, e que, como eu disse, são criaturas extremamente inteligentes e muito superiores aos seres humanos. E foi em Byrgenwerth que se deu início aos estudos do sangue antigo. E como dito antes, Lawrence dava aulas lá e era uma das pessoas mais respeitadas em Byrgenwerth. Se você já jogou a DLC de Bloodborne, The Old Hunters, você já deve ter percebido quem é o Lawrence, né, enfrentando ele, mas a história dele é bastante profunda. Lawrence acreditava que o sangue antigo podia ser útil para a humanidade, e realmente foi um pouco no começo, mas o mestre Villain acabou dizendo que o sangue poderia trazer graves consequências. Então Lawrence, como dito antes, acaba criando a Igreja da Cura, e junto com ele, alguns estudantes também importantes para a história do game, de Byrgenwerth seguem Lawrence e acabam entrando na Igreja da Cura. São eles Micolash, Maria e German, sim, aquele cadeirante que nós encontramos no começo do game. E com a saída de Lawrence acaba restando apenas o mestre Villain em Byrgenwerth. Aqui nesse game nós também temos o discernimento, uma espécie de moeda de troca. E cara, o interessante é a criatividade dos desenvolvedores. Quanto mais discernimento você tem, menos dano você dá. Isso porque aqui nesse game, quanto mais inteligente você é, mais longe de ser uma fera você está. Os discernimentos também podem ser obtidos a partir de algumas formas, dentre elas o conhecimento do louco. Cara, se você for parar para analisar esse item, você percebe que é um crânio partido. Isso porque a pessoa recebeu tanto de discernimento, ou seja, inteligência, que seu crânio acabou se partindo. Inclusive, após enfrentar a Vicar Amélia, encontramos um crânio partido. E quando tocamos, aparece uma cutscene do Lawrence se despedindo do mestre Villain, que o mesmo o avisa e diz que se deve temer o sangue antigo. Mas Lawrence não dá ouvidos e vai embora. E isso, cara, é apenas o básico do básico da história e da complexidade do mundo de Bloodborne. Todos os locais, as cidades, os personagens, bosses, itens, tudo isso possui uma vasta história em um universo gigantesco, cara. Mas infelizmente algumas pessoas não jogam esse game por conta da dificuldade. Falando um pouco sobre a dificuldade, não só de Bloodborne, mas da série
série Souls inteira. O game ele só é difícil, cara, para pessoas que são iniciantes e que não conhecem o game. E isso pode parecer um pouco óbvio no começo, mas é sério, cara, você consegue quebrar o game logo no começo, podendo deixar o seu personagem extremamente forte com um simples glifo de cálice. Eu acho que o maior problema do Bloodborne é que ele não possui tantas armas e não tanto conteúdo quanto Dark Souls. Mas cara, as armas que tem aqui sinceramente são muito fodas, como por exemplo a espada do Luar que você pega após enfrentar o Ludwig, um dos bosses mais foda do game com uma trilha sonora incrível. Sobre a jogabilidade, é sinceramente a mais gostosa de todos os Souls-likes que eu já joguei. A esquiva é muito bem feita, diferente do Dark Souls que é simplesmente terrível e chega a dar pena. Os gráficos e a paisagem desse game é simplesmente fascinantes. Os gráficos são muito bem feitos mesmo. Bloodborne é um game de dar invejas a muitos outros games medíocres que sempre se mantêm no mesmo. E depois de zerar o game, cara, você ainda pode explorar os cálices e enfrentar novos bosses. Inclusive tem até glifos de cálice removido e quando você entra você se depara com algum boss ou algum mapa todo esquisito e que ainda não está completo ou que era usado apenas para teste. Mas toma cuidado que tem alguns deles que você, ao entrar, você não consegue sair mais, ok? Então se você tiver um save principal, infelizmente se você fizer merda você vai acabar perdendo ele. E depois de lamber bastante o saco desse game e provar o quão bom ele é, o meu veredito final é que Bloodborne é uma verdadeira obra de arte.